Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 13, a advertência aqui era para caso se levantasse um israelita dizendo ser profeta, pois o fato de serem o povo escolhido não garantia que dentre eles jamais se levantaria alguém que quebrasse o pacto. A advertência contra os falsos profetas foi dada para enfatizar que, embora um profeta parecesse ter credenciais impressionantes, o teste teológico continuava sendo crucial. Nenhum verdadeiro profeta podia defender uma religião falsa, visto que o Deus de Israel é o verdadeiro e único Deus. Todos os falsos deuses fazem parte da imaginação humana. Aqueles que seguissem os falsos profetas e adorassem a seus deuses falsos deviam ser eliminados da nação de Israel. Aqui não é um alerta contra profetas, mas sim contra falsos profetas. A autenticidade de profetas e sonhadores não pode ser determinada por sua capacidade de realizar um sinal ou prodígio, mas por seu compromisso com o Senhor e sua fidelidade na proclamação de sua palavra. Qualquer sinal ou prodígio que negue o que está dizendo a palavra do Senhor leva ao engano. Versículos 6 a 8 do capítulo 13. Os laços mais chegados de parentesco na terra não dissolviam e até hoje não dissolvem a obrigação da pessoa de permanecer fiel ao verdadeiro e único Deus. A lealdade ao Senhor é mais importante que a lealdade a qualquer outra pessoa, inclusive membro da família. Jesus deixou claro isso quando ensinou a seus discípulos em Mateus 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 9 do capítulo 13. Ser a primeira pessoa a aplicar a pena provavelmente impediria alguém de fazer uma falsa acusação e ressaltaria a gravidade da ofensa. O silêncio em face a violações tão graves do pacto sugeriria a implicação daquele que se recusasse a testificar. Por vezes, o custo de amar o Senhor poderia equivaler à disposição de perder a família na busca de um bem superior. Versículos 10 a 11 do capítulo 13. O efeito intimidador do apedrejamento até a morte de um traidor do pacto era para fazer todo Israel temer para que ninguém tornasse a cometer tal maldade. Se tais medidas não fossem imediata e consistentemente aplicadas, é improvável que elas tivessem algum efeito positivo. Versículos 12 a 18 do capítulo 13. Aqui temos o caso de um possível envolvimento de uma cidade inteira. Primeiramente, uma investigação devia ser feita. Se o caso provasse ser verdadeiro, a cidade devia ser destruída. Note que o saque da cidade não deveria ser uma questão de vantagem pessoal. A ideia de lucro poderia corromper o aspecto de julgamento daqueles que investigavam. O termo hebraico para a palavra montão é tel, T-E-L, que a arqueologia moderna usa para os cômoros constituídos por montões de ruínas de gerações sucessivas das cidades enterradas que têm sido escavadas. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 14. Dos versículos 1 a 2 do capítulo 14, os cananeus e outros pagãos lamentavam seus mortos com ações corporais de todo tipo, inclusive arrancando os cabelos e lacerando o corpo, talvez para ganhar a simpatia dos deuses e, assim, um renovado senso de paz e equilíbrio. Visto que Israel fora escolhida como possessão especial de Deus, o povo de Israel teria que ter costumes diferentes, rejeitando todas as práticas pagãs e seus rituais. Versículo 3 do capítulo 14. Algo abominável é algo que o Senhor declarou ser tal, não importando a natureza ou caráter. Tudo quanto Deus considera santo ou aceitável deve, em razão da decisão do Senhor, ser visto como santo. Semelhantemente, aquilo que Deus declara ser impuro é impuro porque assim ele disse. Versículo 7 do capítulo 14. A lebre e o coelho não são tecnicamente ruminantes. Entretanto, o modo como mastigam a comida dá a impressão que eles ruminam. Neste caso e em outros, a Bíblia reflete o costume pré-científico de descrever ou classificar as coisas por sua aparência cotidiana e não de acordo com testes e observações exaustivas. Em vez de procurar comunicar aos hebreus um conhecimento científico que só seria descoberto séculos mais tarde, Deus simplesmente se acomodou às observações comuns deles. Versículo 11 do capítulo 14.
Nenhuma fórmula simples é dada aqui para identificar as aves limpas. As aves de rapina, geralmente, eram consideradas imundas, provavelmente por causa de seu contato frequente com a carniça. A carne de tais aves podia, igualmente, apresentar um risco à saúde. Algumas das aves citadas nos versículos 12 a 18 não podem ser identificadas precisamente. Versículo 19 do capítulo 14. Havia exceções a respeito dos insetos. São os vários tipos de gafanhoto eram considerados como insetos limpos e podiam ser comidos. Versículo 21 do capítulo 14. A razão para a proibição de comer um animal que morreu de causas naturais tem a ver com o princípio da santidade. Os israelitas, como povo de Deus, foram estritamente proibidos de ter contato com mortos, a fim de não ficarem ritualmente impuros. Ao comerem uma carcaça, eles comprometeriam sua posição de povo santo para o Senhor. A instrução para não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe parece ter sido uma prática cananeia com implicações religiosas, por isso a instrução para não fazer isso. Versículo 22 do capítulo 14. O dízimo é a 10ª parte. A lei do dízimo foi expressa já na época dos patriarcas. Isso está em Gênesis 14, versículo 20. No contexto do pacto mosaico, o Senhor é visto como o grande rei a quem o tributo lhe é devido. Versículo 23 do capítulo 14. Os dízimos deviam ser levados ao santuário, onde os adoradores deviam comer uma porção em feliz comunhão com os sacerdotes, com os levitas e com os pobres. Longe de ser uma exigência pesada, a entrega dos dízimos seria uma ocasião de alegre celebração e adoração. Versículos 24 e 25 do capítulo 14. As viagens não eram fáceis de se empreender e o transporte de produtos agrícolas era mais difícil ainda. Uma solução prática era permitida. Os israelitas podiam converter os bens em dinheiro e transportar o dinheiro. Versículos 26 a 29 do capítulo 14. A prática de comprar ofertas continuou no tempo do Novo Testamento. Entretanto, passou a ser abusada por cambistas que compravam barato e vendiam caro, transformando o templo em um negócio. Os sacerdotes e os levitas dependiam das ofertas do povo para o seu sustento. Então, a cada 3 anos, o dízimo de toda a colheita deveria ser armazenado para distribuição não somente ao levita, mas ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Só para melhorar aqui essa explicação, então, as pessoas que moravam longe do santuário, elas, no lugar delas levarem os novilhos, né, os animais para o sacrifício, elas iam com dinheiro e lá na cidade do santuário elas adquiriam os animais para os sacrifícios. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 15. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 15. O ano sabático foi estabelecido e descrito em Êxodo 23, versículos 10 e 11, requerendo que a terra ficasse em repouso durante o 7º ano. O princípio foi estendido ao cancelamento de dívidas. Isso significava que o tomador do empréstimo não tivesse condições de pagar sua dívida, ficaria livre da obrigação após o 7º ano. Por outro lado, o estrangeiro deveria pagar integralmente seu empréstimo. Versículos 4 e 5 do capítulo 15. O perdão de empréstimos pessoais aos pobres, aparentemente, é o que está em vista aqui. Deus desejava abençoar materialmente o seu povo na terra prometida para que os empréstimos se tornassem desnecessários. Embora uma obediência completa teria resultado na erradicação da pobreza em Israel, Moisés reconheceu realisticamente que alguma pobreza continuaria. As disposições do ano sabático e do ano de jubileu eram provisões graciosas de Deus para minimizar a opressão contra os pobres. Versículos 7 a 9 do capítulo 15. A obediência à lei de Deus devia também significar um propósito resoluto de socorrer os necessitados. Um credor mesquinho poderia ser tentado a não ajudar o seu irmão pobre quando o 7º ano estivesse se aproximando, porque então ele teria menos chance de ser reembolsado. Versículos 12 a 15 do capítulo 15. Visto que esta lei da servidão é semelhante aos regulamentos do ano sabático, poder-se-ia pensar que no ano sabático todos os escravos eram libertados. Mas isso não é declarado. Antes, o período de servidão era de 6 anos para todo escravo hebreu, e no 7º ano esse escravo ficava livre.
Relembrando a experiência de servidão da nação de Israel no Egito, Israel devia mostrar-se misericordioso para com os escravos. Um escravo na antiga nação de Israel tinha direitos e as provisões da redenção deles, nesta passagem, eram generosas. Um escravo liberto deveria receber algo para iniciar tudo de novo. Os israelitas não podiam mandar embora seus escravos sem provisões suficientes. Versículos 16 e 17 do capítulo 15. A libertação da servidão não era obrigatória para os servos, né? Não era obrigatória para os escravos. Se eles gostassem de seu amo, de seu senhor, e achassem a vida mais agradável e segura nessa relação com ele, tinham o direito de permanecer com seu senhor. No entanto, esse compromisso seria para a vida toda. Versículo 19 do capítulo 15. O bezerro primogênito não podia ser posto a trabalhar e nem o cordeiro podia ser tosquiado, porque deviam ser dados ao Senhor quando ainda eram filhotes. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de Deuteronômio.